O assassino de colegiais. Bem-vindos a mais uma serialfeira. Meu nome é Paula e simbora pro caso. Ed Kemper, ou Edmund Kemper III, nasceu em 18 de dezembro de 1948. Ele veio de uma família muito disfuncional. Ele tinha duas irmãs e os pais brigavam constantemente até que eles se separaram. O Ed, desde que ele era criança, ele tinha uns comportamentos muito estranhos. Tipo, ele gostava de brincadeiras muito mórbidas. Tipo, fingir que ele tá no corredor da morte, coisas assim. Isso assustava muito as irmãs dele. Então a mãe decidiu mandar ele morar com o pai dele. Só que essa convivência não deu muito certo, acabou que ele se mudou pra casa dos avós. E foi, de certa forma, boa pra ele, só que também ruim, porque ele tinha uma relação muito boa com o avô dele, mas com a avó era uma relação totalmente péssima. Até que um dia, ele estava na cozinha com a avó dele, aí a avó fez um comentário, ele não gostou do comentário e matou ela. E nisso que ele matou ela, ele já começou a pensar assim, gente, meu avô nunca vai me perdoar por ter feito isso. Então eu vou, na cabeça louca dele, ele pensou, vou matar meu avô para evitar o sofrimento dele ter perdido a esposa. E foi isso que ele fez, ele atirou no avô dele. E após isso ele ligou para a mãe dele falou para ele se entregar para a polícia. E nisso ele se entregou para a polícia e ele foi para um centro de saúde mental. E ele foi diagnosticado com uma passiva agressividade, onde ele foi liberado aos 21 anos. Só que ele não poderia viver com a mãe dele. Por quê? A relação dele com a mãe dele era muito complexa. A relação deles era muito difícil porque ela sempre fazia comentários com ele falando, por exemplo, que ele era um monstro, que ele era feio, que nenhuma mulher nunca ia se interessar por ele, nunca. E teve um dos pontos que mais pesou nele também, que foi o fato dela fazer ele morar no porão. Por quê? Ela, na cabeça dela, ela tinha medo dele abusar das irmãs. Porque o Ed, ele era um homem muito alto. Com 21 anos, ele já tinha mais de 2 metros de altura. Então, realmente, assim, era uma coisa que amedrontava as pessoas. E ela fazia sempre esses comentários, e sempre depreciava, falava que tudo era culpa dele. E ele, com isso, ele criou um ódio gigantesco pelas mulheres. Até que um dia, ele decidiu descontar em outras mulheres esse ódio que ele sentia. Gente, vai ter que ter parte 2. Como vocês sabem, a Serialfeira eu tento trazer os casos muito completinhos, mas o TikTok só deixa 3 minutos. Então, eu vou soltar a parte 2 amanhã, e vocês vão saber mais dessa história. Um beijo e até o próximo vídeo. Te encontro lá.